Direito Administrativo, semana 2, dia 1º, terceiro e último vídeo. Então vai estar vendo agora sobre a continuação ainda de atos negociais e os atos negociais que estão presentes no ato de polícia administrativa, certo? Polícia administrativa é aquela que tem aqueles 3 requisitos da imperatividade, autoexecutoriedade e coercitividade, certo? A gente vai ver nas próximas aulas aí esses poderes, tá? Mas a ideia é só para você saber aqui então que nos atos negociais está envolvido aí o poder de polícia. Então, o primeiro caso, exigido para a prática de determinada atividade privada, sem esta autorização prévia, o ato seria ilegal, perfeito? E o interesse do particular é amplamente preponderante perante o interesse público. Um exemplo, para ficar bem claro, este ato de polícia administrativa é o licença para porte de arma, autorização, melhor dizendo, para porte de arma. Sem a autorização prévia, a atividade ela é o que? Ilegal, é um crime. Crime por porte ilegal de arma de fogo. Então, não posso estar utilizando uma arma de fogo se não tiver um porte, perfeito? Eu vou responder por um crime. Então, nesse caso, tem um interesse preponderante amplamente preponderante pelo interesse particular em detrimento ao interesse público, correto? Mas ainda assim tem um interesse público, perfeito? Uma outra coisa, informação, ato de polícia administrativa versus polícia judiciária, não se confundem, ok? Se eu não comportar essa autorização, se eu não tiver essa autorização e estiver portando uma arma de fogo, eu vou estar respondendo penalmente perante quem? Perante a justiça, e quem vai estar fazendo um boletim de ocorrência é a polícia judiciária, certo? Não tem nada a ver, são duas atividades distintas, correto? Ato de polícia administrativa é para realização das atividades administrativas, organização das atividades administrativas no âmbito de todos os órgãos públicos aí, ok? Continuando, quem faz aquela autorização ali é a Polícia Federal, ok? Mas quando ela está agindo como polícia administrativa. B. Exigido para o exercício da atividade econômica. Está previsto aonde? Lá no artigo 70 da Constituição. Perdão, não é o artigo 70, arruma aí, por favor. É o artigo 170, correto? O 70 é do controle externo, correto? O 74 interno, 70 externo, 170 é o de livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos. Essa é a regra, salvo nos casos previstos em lei. Então, nesse caso, é o artigo 170, perfeito? Então, por que tem esta autorização prévia? Porque tem um potencial lesivo a interesses da coletividade, certo? Pode colocar em risco a coletividade. Então, é exigido para uma atividade econômica. Exemplo, muito comum, você quer abrir uma empresa de vigilância, certo? Uma empresa de vigilância, você vai ter que ter o quê? Uma autorização aonde? Na Polícia Federal. Então, esse ato vai estar relacionado com o ato de polícia administrativa. O que mais? Só arrumar aí o artigo 170, ok? O que mais? Letra C. Possibilidade do ao particular exercício de atividade de interesse social. Não pode ser de titularidade exclusiva do Estado. Qual exemplos clássicos? Saúde e educação. Então, saúde e educação não são bens de titularidade exclusiva do Estado, certo? Então, são bens que podem estar, o Estado está autorizando você abrir um hospital, por exemplo. Para você abrir um hospital, você tem que ter uma autorização, está envolvido aí um ato de polícia administrativa, ok? Então, aqui o exemplo, saúde e educação, a gente já falou. Letra D. Utilização de um bem público. Então, eu vou utilizar um bem público, eu tenho que ter uma autorização, perfeito? Isso não se confunde para eu utilizar
não se confunde com a autorização de serviço público. A autorização de serviço público é diferente de autorização para eu utilizar de um bem público, certo? Vou utilizar de um bem público, vou utilizar de uma rua. Eu vou solicitar uma autorização de serviço público para eu explorar uma atividade de serviço público. Exemplo, eu quero ter um táxi, certo? Um serviço de táxi. Eu vou ter que solicitar então uma autorização para a utilização desse serviço. Então, isto seria um ato de delegação para prestação indireta no serviço de titularidade exclusiva do poder público. Então, nesse caso, não é um ato de polícia administrativa. De novo, utilização de um bem público é um ato negocial? Sim, perfeito. Agora, autorização para serviço público, para eu prestar, para eu explorar um serviço público, no caso, exemplo, táxi, eu nesse caso não há o que se falar num ato negocial, e sim o que? Numa delegação, perfeito? Então, ó, ato de delegação de exploração de serviço público, trata-se de delegação, o exemplo que eu falei foi táxi, ok? Então, atos negociais. Então, a regra dos atos negociais é que eles sejam discricionários. Perfeito? Atos negociais, regra que eles sejam discricionários. Para eu ter um porte de arma, por exemplo, vai ser discricionário. Ainda que eu tenha todos os requisitos, a administração pode me negar um porte de arma. Perfeito? Exceção de atos negociais, que então caiu na minha prova assim, atos negociais eles são atos discricionários, certo ou errado? Certo, esta é a regra. Quando o CESP ou qualquer outra banca quiser falar de exceção, ele vai ter que explicitar na sua questão, porque senão vai estar errado, perfeito? Então, quando ele colocar, por exemplo, assim, atos negociais relacionados a serviços de telecomunicações são atos vinculados, certo ou errado? Perfeito, certo. Você falar que atos negociais são atos vinculados, certo ou errado? Errado. Essa é a regra. Então, um ato vai ser discricionário. Então, quando eu quiser trazer a exceção, eu tenho que explicitar, ok? A não ser quando ele coloca assim, todos os atos negociais são atos discricionários. Aí eu estou eliminando também a exceção, aí também está errado, perfeito? Então cuida com isso. Permissão. A permissão é um ato que discricionário, precário, de interesse preponderante da coletividade. Então, o que eu tenho que ter em mente? Eu falei sobre a licença. A licença é o único ato vinculado até agora. Depois da licença nós falamos sobre a autorização, certo? A autorização, que é um ato administrativo por meio do qual a administração pública possibilita ao particular a realização de alguma atividade preponderante de interesse deste ou a utilização de um bem público, como nós já falamos. Agora, virando a página, nós estamos começando a falar agora sobre quem? Sobre a permissão. Que seria a permissão? Então, é um ato também o que? Discricionário. Então, quem é ato vinculado? Licença. O restante é o que? Autorização e permissão são atos discricionários. Sendo discricionário, ele também é um ato negocial precário. E também se ele sempre vai ter interesse preponderante, nesse caso, de quem? Da coletividade. Perfeito? Pode ter prazo determinado? Pode. Lembrando, quando tem prazo determinado, a administração não cumpre esse prazo, ele revoga antes desse prazo, tem a possibilidade da o quê? Da indenização, perfeito? Então, pode ser remunerada a permissão e a revogação ela é mitigada se as condições implicarem ônus ao permissionário, certo? Então, a revogação ela vai estar no juízo de valor da administração.
e quando ela for analisar uma revogação, ela vai verificar quais as condições, o que vai acontecer, qual o impacto vai ocorrer com o permissionário se ocorrer uma revogação daquela permissão. Então, há uma análise antes dessa revogação, por isso que ela é mitigada, certo? Então, um exemplo, obras ou investimentos aí de interesses coletivos, perfeito? Onde que está escrito isso? No artigo 175. Olha só, o que o artigo 175 traz também de importante. O artigo lá 175 da Constituição Federal, ele fala de permissão e concessões também, perfeito? Aquelas permissões e concessões, elas também, quando forem relacionadas com o artigo 175, não há que se falar em atos negociais também. Nesse caso também serão o quê? Serão contratos administrativos, se for pensar naquela regra do 175. Então, vamos trazer aqui para vocês. Então, lá na regra 175 vai ser um contrato e não um ato. Então, contrato diferente de ato administrativo. Então, atualmente, o conceito de permissão como atos administrativos negociais somente quando forem permissões aí porque constituam na delegação de serviço público, que não constituam, perdão, na delegação de serviço público, como nós já falamos do táxi. Então, estou delegando um serviço público ao particular, certo? Eu não estou transferindo uma titularidade. Essa titularidade ainda permanece com o Estado. Então, nesse caso, não há que se falar em atos negociais e sim em contratos. Então, vai ser um negócio muito mais robusto, porque imagina, a administração está passando por meio de uma delegação, está transferindo uma responsabilidade para o administrado, para o particular, para ele executar um serviço público que ele é de titularidade sempre da administração pública do Estado aí. Então, nesses casos, sempre vai ser um contrato, vai ter regras, vai ter obrigações, vão ter sanções se o nosso querido administrado não cumprir, certo? Então, pode ser remunerada e a revogação é mitigada, certo? Permissão, concessões e permissão barra concessão. Permissão barra concessão, por exemplo, para você explorar a atividade econômica do Estado. Por exemplo, pedágio. Já viu, quando você vai viajar, tem várias concessões de obras públicas aí para... Esqueci o nome agora dessas empresas que prestam esse serviço, essas concessionárias. Elas vão estar executando um serviço que ele é de titularidade do Estado e eles vão estar sendo remunerados por meio aí do pedágio, ok? Tem outras regras, tá, pessoal? Outras regras que a gente vê lá em bens públicos, certo? Então, bens públicos, quando a gente for ver bens públicos, aí a gente dá uma analisada a fundo aí nessas regras aí. Mas por enquanto a gente está falando sobre atos negociais e o que você tem que guardar agora? Você tem que guardar que nesses casos de permissão e concessões, quando eu estou transferindo ao administrado uma atividade que a titularidade pertence ao Estado, não é um ato negocial, é um contrato, então está fora. É isso que eu estou trazendo para você. Então, o conceito de permissão como um ato administrativo, quando ocorre então a delegação, quando não ocorre a delegação de serviço público, como nós já falamos um monte agora, tá? Então, permissão de uso, aí sim, quando chama só uma permissão de uso de um bem público, permissão de uso de utilização de uma praça, de uma via para fins de uma corrida, para fins de colocar uma feira de final de semana, aí eu estou falando sim de atos negociais, estou falando de atos administrativos, ok? Então, de novo, distinções. Então, quando eu tenho uma autorização, os atos são discricionários e precários, certo? Quando eu tenho permissão de atos de uso de serviços públicos, ainda eu tenho o quê? Atos discricionários e atos precários. Agora, quando eu tenho o quê? Uma delegação de uma concessão, certo? Uma delegação
de uma concessão ou uma delegação para uma, como é que eu posso dizer? Para uma permissão também, delegação para permissão para o particular executar um serviço público. Então está executando, não está utilizando. Então se ele está executando, então vai ser também o que? Contratos. Então não esquece essa regrinha aí, essa regrinha é muito importante, beleza? Nós tínhamos para falar dessa aula era isso. Então bons estudos aí, um abraço.